Resumo da parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11, 32. A parábola do filho pródigo é uma das histórias mais conhecidas contadas por Jesus e está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. A palavra parábola significa uma história simbólica que ensina uma lição moral ou espiritual. Essa parábola fala sobre amor, arrependimento, perdão e compaixão, mostrando como Deus trata seus filhos mesmo quando erram. A história começa assim. Jesus conta que havia um homem com 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pediu ao pai a sua parte da herança, algo que só era dado normalmente após a morte do pai. Esse pedido foi muito ousado e até desrespeitoso para a época, pois era como se o filho dissesse que não queria esperar o pai morrer para receber o que era seu. Mesmo assim, o pai atendeu ao pedido. Dividiu sua riqueza entre os 2 filhos. Pouco tempo depois, o filho mais novo pegou tudo o que tinha e foi embora para uma terra distante, longe de casa. Lá, ele viveu de forma irresponsável, gastando tudo em festas, prazeres e coisas fúteis. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande crise naquela região, uma fome severa. Sem dinheiro, sem amigos e sem ajuda, o jovem ficou em situação difícil. Desesperado, conseguiu um trabalho cuidando de porcos, o que, para os judeus da época, era algo muito humilhante, já que porcos eram considerados impuros. Ele estava com tanta fome que desejava comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. O momento da reflexão. Foi nesse ponto, no fundo do poço, que o filho caiu em si. Ele se lembrou da bondade do pai e de como até os empregados da casa viviam melhor do que ele naquele momento. Então decidiu voltar para casa, arrependido, com um discurso pronto. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Esse momento representa o arrependimento verdadeiro. Ele reconhece o erro e volta humildemente, sem exigir nada, o reencontro com o pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e, movido por compaixão, correu ao encontro do filho, abraçou-o e o beijou. Isso é muito importante, pois naquela época era incomum um pai correr ao encontro de alguém, especialmente de um filho que o havia desonrado. Mas esse pai não age com raiva, nem exige explicações. Ele acolhe o filho com amor. O filho tenta fazer o discurso de arrependimento, mas o pai o interrompe e imediatamente manda os empregados trazerem a melhor roupa, um anel, símbolo de autoridade e aceitação, e sandálias para seus pés, que significavam que ele era novamente um filho livre e não um escravo. O pai também manda preparar uma grande festa com um bezerro gordo para comemorar o retorno do filho. Ele diz: "Este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado." Isso mostra a alegria do pai, que representa o amor de Deus Pai, sempre pronto a perdoar e restaurar. O irmão mais velho, enquanto isso, o filho mais velho estava trabalhando no campo. Ao saber da festa, ficou irritado e não quis entrar em casa. Ele não conseguia entender por que o pai estava comemorando o retorno de um filho que havia desperdiçado tudo. Disse ao pai: "Eu te sirvo há tantos anos, nunca desobedeci às tuas ordens, e o Senhor nunca fez uma festa para mim." O pai então tenta acalmar o filho mais velho, explicando que tudo o que ele tem sempre esteve disponível para ele, mas que era justo celebrar o retorno do irmão, que estava perdido e voltou. O que essa história ensina? A parábola do filho pródigo não é apenas uma história sobre um jovem rebelde. Ela representa todos nós em algum momento da vida. Pessoas que se afastam de Deus, fazem escolhas ruins e colhem as consequências, mas que também podem voltar e ser recebidas com amor e perdão. Cada personagem representa algo importante. O filho mais novo representa o ser humano que erra, se afasta de Deus, mas se arrepende sinceramente e volta. O pai representa Deus, que é amoroso, paciente e misericordioso. Ele não guarda mágoa, mas corre ao encontro daquele que volta com humildade. O filho mais velho representa quem acha que está sempre certo, que se sente superior aos outros e pode até guardar mágoa quando vê a misericórdia de Deus sendo estendida a outros. Essa parábola mostra que para Deus ninguém está perdido demais para ser amado, perdoado e restaurado. Ela também nos ensina que devemos ter o mesmo coração do Pai, pronto para acolher, perdoar e celebrar a volta do que estava perdido. Aplicações para a vida. Sempre é tempo de voltar.
Mesmo quando erramos, podemos nos arrepender e recomeçar. Deus nos ama como filhos, não como empregados. Ele quer relacionamento, não apenas obediência. O perdão é maior que o julgamento. Devemos evitar o orgulho do irmão mais velho e aprender a perdoar. A verdadeira transformação começa com arrependimento sincero. Admitir o erro é o primeiro passo para mudar. Conclusão. A parábola do filho pródigo é uma história sobre esperança. Mesmo quando falhamos, Deus continua nos esperando de braços abertos. Não importa o quanto a pessoa tenha errado ou se afastado. O amor de Deus é incondicional. Ele não exige que estejamos perfeitos, mas que estejamos dispostos a voltar e reconhecer nossa necessidade dele. Essa história não é só sobre religião, é sobre relacionamento, perdão e recomeço. Uma lição valiosa para todos os tempos e para todas as pessoas. Doxologia, uma forma de louvor e glorificação a Deus.